Olá, tudo bem? Eu sou o professor William, hoje estamos com a nossa intérprete Elaine. Tudo bem, Elaine? Certinho? Antes de iniciarmos a nossa aula de matemática, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Primeiro recado, quando você acessar o Classroom, lembre-se de realizar a atividade obrigatória, garantindo sua presença. Nesse acesso você também tem, você pode baixar os materiais que eu utilizo aqui em sala, durante a aula, né? E também a versão online do seu livro didático. Caso você nos acompanhe apenas pela TV, né, eu sempre lembro de você entrar em contato com a sua escola e verificar a possibilidade de retirar materiais, lista de exercício, livro didático, né? E durante esse acesso, durante esse contato com a sua escola, verifique as datas dos meetings, das reuniões que seus professores realizam, e durante essas reuniões você também pode retirar as suas dúvidas pontuais para que você siga aí de uma forma bem bacana os seus estudos, ok? Então, na aula anterior, nós vimos gráfico de função quadrática. Na aula de hoje, nós veremos vértice da parábola. E aí, retomando, né, um breve resumo, nós temos aqui a lei de formação f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? Então, você reconhece a tua função quadrática. O gráfico é uma parábola com cavidade voltada para baixo ou com cavidade voltada para cima. As raízes x1 e x2, quando você fatora, para determinar essas raízes, você fatora essa equação e iguala a zero. O que você encontra aqui? X multiplicando x menos a tua raiz vezes x menos a outra raiz, né? x1 e x2 aqui igual a zero. E lembrando também aqui que nós temos um coeficiente alfa, né, para determinar os valores de A e de B. Mas nesse caso aqui, a gente está falando de fatorar quando o meu A é igual a 1. Lembrando ainda que o A é igual a 1, você tem ali a soma das duas raízes, dá o valor de B invertido, o sinal, né? Então, se a soma das raízes for um número positivo, o valor de B é esse número aí negativo. Se ele for negativo aqui, o valor de B é positivo. O produto das duas raízes, x1 e x2, você tem direto o valor de C, sem a necessidade de alterar o sinal. Tá bom? Vértice da parábola. Então, na aula anterior, nós identificamos que era ou o ponto mais baixo, né? O vértice é o ponto mais baixo, ou o ponto mais alto. Isso depende do sentido da concavidade da parábola. Na aula anterior eu também comentei que existe aqui um eixo imaginário, que hoje eu tenho pontilhadinho aqui, ó, em vermelho. Esse eixo divide a parábola de forma simétrica. Tudo que eu tenho do teu lado direito aí, eu tenho do lado esquerdo aqui também, né? Você diferente para a TV, o teu lado esquerdo vai estar aqui, ok? Então, eixo de simetria é o nome desse pontilhado em vermelho aqui, ó. Ele é o eixo de simetria, né? O que nós temos aqui nesse eixo de simetria, ó? O sentido da concavidade, a parábola vem decrescendo aqui, né? Por isso essa seta indicando um decrescimento, e depois desse eixo de simetria, nós temos um crescimento nessa parábola aqui. Aí, certo? Então, daqui para cá, a minha função começa a crescer. Eu aumento o valor de x e aumento o valor da minha função também. Se a parábola é com concavidade voltada para baixo, observei o meu eixo de simetria aqui, e aí o que acontece, ó, no eixo de simetria? A minha parábola crescendo, né? Vou aumentando o valor de x, ela cresce até o eixo. Depois do eixo, o que acontece? Essa parábola começa a decrescer, certinho? Então, para determinar as coordenadas do vértice, vamos utilizar a simetria observada nos gráficos anteriores. Então, como assim, professor? Por que eu vou observar a simetria? Esse valor não está no meio? Então, se eu somar esse ponto onde a parábola corta o eixo x com esse ponto aqui e dividir por 2, eu encontro o valor de x que gera para mim o meu vértice, né? Onde eu posso identificar o meu vértice a partir desse valor de x. Substituo esse valor de x na função e encontro o y de x correspondente.
tá bom? Então essa é a ideia. O valor de x do vértice é o ponto médio das raízes x1 e x2. E para determinar y do vértice, basta substituir o valor de x do vértice na equação do segundo grau dada. Então fica uma forma um pouco mais simples de se calcular diretamente o x do vértice, tá? Sem a necessidade de decorar uma fórmula aí. Primeiro exercício para você testar esse formato, ok? Uma bala é atirada de um canhão e descreve uma parábola de equação y igual a menos x ao quadrado mais 90. Determine a altura máxima atingida pela bala do canhão, sabendo que y é a altura em metros e x o alcance, também em metros. Então, x fornece para mim o alcance, ó, atirei daqui, a bala sobe e desce. Então, x é essa distância e y é medida em altura, os dois em metros. Tá bom? Então, um tempinho para vocês e aí nós já voltamos com a solução.
Então, seguindo com a resolução do exercício, o que a gente vai buscar aqui? Eu vou buscar identificar as duas raízes, tá? Você vai falar, professor, mas eu ali pedi aqui pediu o quê? Determinar a altura máxima atingida, então está pedindo o valor máximo que ela atinge, né, pela bala, sabendo que y é a altura em metros e x é o alcance. Então, por que eu vou necessitar passar por x, determinar as raízes para calcular a altura? Esse é o método que nós escolhemos aqui, ó. Então, lembrando que a função é y igual a menos x ao quadrado mais 90, o que eu vou fazer aqui? Perceba que a altura máxima atingida pela bala é o valor de y do vértice. Então, sempre que eu pergunto qual que é o máximo que eu consigo, qual o valor máximo, qual a quantidade máxima, nesse caso aí, o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo o y do vértice. Quando eu pergunto para você o que precisa acontecer para que eu tenha essa velocidade máxima, qual o tempo em que eu alcanço a velocidade máxima, eu estou pedindo o x do vértice. Então essas são algumas pequenas dicas aí que a gente determina, né, para saber se você responde com o valor encontrado para x do vértice ou para y do vértice. Então perceba que a altura máxima atingida pela bala é o valor de y do vértice, né? E aí eu tenho concavidade voltada para baixo, né? O meu A é negativo. Igualando essa equação a zero, o que aparece para mim ali, ó? Posso fatorar, né? Então, eu tenho lá, passo o 90 para o outro lado, fica negativo. Divido o 9 que está multiplicando x ao quadrado, passa dividindo. Como os dois são negativos, o meu x ao quadrado é igual a 10. E aí eu tenho dois valores para x, né? Mais raiz de 10 e menos raiz de 10, que são as minhas raízes. O que eu vou fazer agora? Eu vou determinar a média dessas duas raízes aí para calcular o x do vértice, ó. Essa aqui é a minha equação, x1 e x2. Então, x1 mais o x2 dividido por 2 é o meu x do vértice. x1, raiz de 10 positivo, mais o menos raiz de 10. Eu tenho que o meu x do vértice é igual a zero. Okay? Se eu encontrei o x do vértice igual a zero, eu vou aplicar o x do vértice na minha equação, na minha função. O y do vértice vai ser igual a menos 9 vezes o x do vértice, que eu encontrei aqui, mais 90. E o y do vértice vai ser igual a 90. Ou seja, como a altura máxima atingida pela bala é o valor de y do vértice, então essa altura máxima é 90 metros. Ok? Então, quando ele pergunta ali, y é a altura máxima em metros, né? Então, determinar a altura máxima atingida. Resposta, a altura máxima atingida pela bala de canhão é 90 metros. Certinho, gente? Praticando 2. De acordo com um laboratório, a concentração Y de certo antibiótico no sangue varia de acordo com a função y igual a 12x menos 2x ao quadrado, em que x é o tempo decorrido em horas após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, determine o tempo necessário para que o antibiótico atinja o nível máximo de concentração no sangue. Então, o que ele está propondo aqui? Quando você ingere uma medicação, essa medicação ela demora para atingir o pico, a concentração máxima na tua corrente sanguínea ali, né? Deixa eu ver aqui o que ele coloca lá, né? Após a ingestão. Então, o teu corpo vai ter a concentração máxima desse medicamento aí, desse antibiótico, tá certo? Então, para atingir o nível máximo de concentração no sangue. E após isso, ele começa a decair essa concentração, né? Então, por isso que em alguns exames, quando você coleta aí exame de sangue, eles perguntam se você está tomando algum medicamento ou não, né? Porque aí determinada substância pode ou não aparecer no seu exame, tá bom? Curiosidades aí. Para que eles já saberem se essa substância apareceu, não acusar nada de estranho aí. Então, vejamos o que você precisa nessa situação. Pode utilizar a mesma técnica que eu utilizei aqui, ou se você utilizar a técnica diferente, já lembrando da equação que fornece para você o x do vértice, você pode utilizar e aí a gente compara na hora da correção, ok? Um tempinho para vocês e aí nós já seguimos com a correção.
Voltando com a solução, então, lembrando a minha função aqui, ó, y é igual a 12x menos 2x ao quadrado, né? Cuida que sempre o teu valor de a é o coeficiente de x ao quadrado, independente da posição desse termo dentro da função, tá bom? Como x é o tempo decorrido após a ingestão e o exercício pede para determinar o tempo necessário para que a concentração atinja o nível máximo, né? Então, y é a tua concentração máxima e x é o tempo para que essa concentração máxima aconteça. Então, a dica anterior ali, né? O que preciso fazer para que eu tenha a minha concentração máxima? Então, aqui eu estou pedindo o x do vértice. Vamos igualar a função a zero. Igualando a função a zero, eu posso fatorar, né? Dividir ambos os membros por 2, então essa é a proposta. Aí eu fico com 12x menos 2x ao quadrado igual a zero. Vai cair para, quando eu divido isso aqui por 2, dá 6x, e quando eu divido por 2, menos x ao quadrado igual a zero. Por que eu posso fazer isso, né? Lá no 7º ano, quando você começa a ver equação, você aprende a regra da balança. Tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Como desse lado aqui eu tenho zero, eu posso dividir esse lado por 2, que continua sendo zero, tá bom? Mas, na verdade, nós dividimos os dois lados por 2, né? Dividimos ambos os membros por 2. Essa é a simplificação que é permitida para uma equação aqui. Agora dá para fatorar também, ó. O meu x é colocado em evidência, 6x dividido por x, e menos x ao quadrado dividido por x dá menos x. Então, eu fico com x multiplicando 6 menos x igual a zero. Da aula 159, o que nós vimos? Que quando eu tenho uma multiplicação onde o meu resultado é igual a zero, um desses termos precisa ser zero. Ou o meu x é igual a zero, ok? E daí eu já tenho a resposta, ou 6 menos o x é a minha outra, a minha outra raiz, ok? O que a gente tem de indicação para isso aqui, ó? Quando eu começo a tomar o medicamento, x igual a zero, né, que é o tempo. E 6 horas depois, x igual a 2. Então, essa é o tempo necessário para que eu comece a tomar a próxima dose. O que a gente consegue perceber aqui, ó? Que nesse x igual a zero, quando eu inicio para tomar o medicamento, eu não tenho nada desse medicamento no meu corpo, ok? E 6 horas depois também, meu corpo já eliminou toda essa substância aí. Essa é a situação descrita ali, né? Então, o que eu faço agora? Para determinar o x do vértice, onde eu tenho a concentração máxima, eu posso fazer a média aritmética dos dois termos. Soma 0 e soma 6 aqui, né? 0 mais 6 e divide por 2. Então, meu x do vértice é igual a 3. O que a gente identifica? Que no último, né, no meio do tempo entre a ingestão do medicamento, eu tenho 3 horas aí como a concentração máxima. Então, fornece para a gente aquela curva, né? Estou subindo, concentração máxima, e desce após 6 horas. O corpo já eliminou essa substância aí, ok? Na aula de hoje, o que nós vimos? Função quadrática, vértice da parábola. Para a próxima aula, nós veremos máximos e mínimos, né? Uma continuação aí do nosso tema de hoje. Agradeço a atenção de vocês, ok? E aguardo vocês na próxima aula. Um abraço, até mais.